a própria família, não estou dizendo o seu caso, mas há familiares, sim, que contribuem muito para esse bloqueio, não é? É o meu caso também. Você teve algum caso? É o meu caso também. E tem pessoas na minha família que sempre disseram para mim: música é coisa de vagabundo. A música nunca vai te levar a lugar nenhum. Ou falavam diretamente para mim, uma criança de 12 anos, de 9 anos, ou falavam para os meus pais. E até que houve muita resistência do meu pai sobre o caminho musical. Muito, mas vou chegar lá. E aí, lá atrás, voltando um pouquinho, a minha mãe falava: você tem que entrar em alguma coisa artística. Só que a Almenara não tinha isso na época. Só que estava chegando, Deus estava preparando uma pessoa para fazer isso acontecer aqui na cidade. Aí minha mãe sempre foi muito católica. E a gente ia na igreja todos os domingos. E todos os domingos a minha mãe percebia que quando eu via um coral cantar, eu ficava extremamente emocionado e queria fazer igual em casa, mas não fazia isso perto. Por quê? Eu não entendia muito, mas naquela época eu pensava assim comigo: gente, se eu já sofro desse tanto na escola porque eu leio alguma coisa na frente, imagina se eu for cantar no coral. Olha a minha cabeça. De criança, né? De criança. Eu sempre gostei muito de ler. Eu sou uma pessoa que eu devoro livros. Eu amo leitura. Então eu sempre fui muito à frente do meu tempo, porque eu sempre fui impulsionado a ler pela minha mãe. Então eu sempre gostei muito de ler. Minha irmã também a gente sempre foi muito leitores. Eu mais que minha irmã. Então, quando você lê muito, você aprende muito, você viaja. E eu lembro muito da minha primeira professora de pré-escolar, quando me viu todo mundo na minha sala, primeiro ano, porque eu já fui pro primeiro ano de uma vez. A minha professora pediu para todo mundo ler. E eu li um trecho do Pequeno Príncipe e ela falava: você lê as pausas, você lê as pontuações. Como assim? Como assim você é superdotado? Aí eu não entendi nem o que ela tá falando. Ela foi conversar com a minha mãe. Minha mãe falou assim: que ele lê muito. Ele começou a ler desde os 5 anos. Entendeu? Aí ela falou assim: nossa. Aí essa professora, que tinha Marleninha, ela vai assistir, que ela me segue. Ela começou a me incentivar a ler na frente, a declamar poemas, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes. E aí eu fui ingressando um pouco. Só que quando eu fazia isso, eu percebia que era pior. Porque quando eu terminava na hora do intervalo, era todos os xingamentos que vocês podem imaginar na vida e que vocês devem imaginar em casa, que eu já ouvi. Então, entendeu? Assim, pelo que você está falando, estou percebendo que você se refugiou na leitura, né? Era uma espécie de mundo, seu mundo ali. Na que verdade, você sentia mais... eu não queria ler, mas eu não conseguia ficar longe. Mas eu não queria ler, porque ler era o que me remetia a viver o que eu estava vivendo na escola. Sim. Então eu começava a ficar retraído muitas vezes, né? Os professores não entendiam. Lembrando, mais uma vez, para vocês que têm filhos ou que já passaram por isso, naquela época eu não tinha o poder de fala, de escolha. Sim. Mesmo pequenininho, quando eu reclamava, falavam que era brincadeira. Então eu cresci escutando que aquilo era brincadeira. Quando eu fui aprender que não era brincadeira, eu fui muito mais à frente. E assim, eu não me sentia no direito de chegar na minha casa, que eu estudava tarde, chegar na minha casa e contar para minha mãe o que eu estava passando. Porque naquela idade eu já sabia que eles estavam passando por muitas coisas para que eu estivesse estudando, sabe? Então eu não me sentia confortável de falar: mãe, eu estou vivendo isso e isso, porque já era tanto problema, sabe? Eu lembro que eu comentava com a minha irmã poucas coisas e ela falava: dorme. Sempre foi assim. Isso, eu lembro. Ela falava: dorme. Eu dormia e sabia que eu ia viver aquilo no outro dia, e eu vivi isso por muitos anos, até o terceiro ano eu vivi. Só que já lá na frente já não me importava mais, mas no início foi muito difícil. O que é uma criança de 6 anos de idade, 5, 6, cresceu ouvindo as piadinhas, ser preso dentro do banheiro, escutar aquelas diversas piadas: viado, gay, vira homem. Isso era tudo que eu escutava. E eu tomava repúdio disso tudo. Eu chegava em casa e não queria sair. Tinha dias que eu tinha, depois que eu fui indo que eu era muito, como eu lia muito, fui evoluindo na escola, passando de ano. Então eu ia me destacando mais porque eu gostava de estudar. Na verdade não era só gostar, era uma forma que eu via de tentar ao máximo sanar o que eu estava sentindo, sabe? Então eu
descontava estudando, porque eu queria ser tão bom. Ainda bem que foi para um lado positivo, Sim. né? Porque tem gente, a maioria das pessoas quer descontar Sim. para o lado negativo da Eu- força, né? Vamos É, dizer assim. eu queria ser tão bom para os meus pais para que isso fosse muito pequeno. Mas diversas vezes eu perguntava, eu lembro das minhas orações, e não era Pai Nosso, era, meu Deus, faz com que eu vire o que eles querem que eu vire. E era isso que eu passava. Era, meu Deus, por favor, faz com que hoje eu não leve um beliscão, faça com que hoje eles não vão à escola para que eu possa ficar tranquilo. E a minha zona de amizade e conforto sempre foram meninas. Acho que a mulher é resistência, eu falo isso sempre. Então elas resistiam comigo. Nós temos muitas feministas na nossa equipe. E é isso, elas são extremamente resistentes. Eu lembro que as minhas colegas pequenininhas enfrentavam junto, sabe? Eu lembro que quando elas perceberam que eu passava por isso, elas ficavam, não, a gente vai ficar dentro da sala com você. A gente vai para tomar lanchar com você. Quando elas começaram a perceber isso, e foi isso até a minha 5ª série, mas ainda assim, sofrendo isso na escola, reclamando e não sendo ouvido. E aí foi a hora que minha mãe falou assim, mais novinho, falou assim, vamos encontrar alguma coisa. E aí veio um padre, um santo milagroso, mais um milagre. Até Almenara, veio de outra cidade, veio de Joaíma, e ele veio congregar em Almenara, e ele falou a seguinte frase num domingo de missa. Tem um projeto chamado Oficina de Música. Levem seus filhos para fazer aula de teclado, violão. Minha mãe falou, é isso. Eu falava, não. 6, 7, eu não vou. Você vai. Ela, não, mãe, eu não vou. E aí foi uma briga em casa. Eu lembro que foi uma briga, foi a primeira vez que eu vi meu pai e minha mãe brigando, porque era sábado de manhã e a quantia era R$15 mensais. A gente não tinha esse dinheiro. Mas eu não lembro que eu não fui nos 2 primeiros sábados, porque minha mãe estava juntando dinheiro para que eu pudesse ir. E aí, R$15 não era lá grandão, mas era um valor, gente. Sim, era um muito valor, maior do que era um hoje em tempo dia, atrás. né? É. E aí, ele me chamando de velho. Não, nós somos aqui, somos mais ou menos jovens. E aí, eu lembro que foi uma briga de dois sábados, assim, de meu pai falando, não, eu não quero que você leve meu filho pra isso. Ele vai se iludir, essas coisas todas, né? Preocupação. Sim. E aí, minha mãe me levou. Só que o que minha mãe fez? Eu não podia estudar, porque ela viu que a idade lá era acima de 12 anos, 15 anos. Eu tinha 6. O que ela fez? Ela se matriculou e falou assim, eu posso trazer meu filho? Meu Deus. E o que aconteceu? Eu ia para as aulas e ela me colocava do lado dela. E eu escutava as aulas de canto ativamente. E a aula de teclado ativamente, pequenininho. Aí o padre viu aquilo e falou assim, eu vou dar oportunidade para ele fazer teclado aqui. E aí eu lembro que eu fiquei animado, com medo, mas animado, porque eu era retraído. Eu não era muito assim comunicativo na época. Então, fui fazer esse teclado nessa escola de música. Passaram-se 2 semanas fazendo teclado e a monitora falava assim, meu, é impressionante que você não aprende. Aí ela falava, você não aprende. Eu falo as notas, você canta as notas, mas você não consegue reproduzir. E ela me perguntava por quê. Eu falava, eu não sei. Demorou mais um pouquinho, eu tirava os primeiros acordes, até que um dia eu já estava relativamente tocando alguma coisa. Chamava Viviane e seus teclados. Beijo, Viviane. É da época que tinha os artistas, Isso da os nomes, né? E a Viviane e seus teclados era jovenzinha. E ela que me ensinava teclado. E ela começou a observar algo diferente, porque quando eu tocava as notas, antes de tocar as notas, eu ficava lá, solfejando a nota antes. Ela não era compreensível isso. Ela falava, não é compreensível, porque antes de falar a nota, você já fala o campo harmônico. Campo harmônico é o conjunto de notas que levam à harmonia de uma música. Então, ouvido absoluto? Sim. E aí ela começou a perceber Tô chocada. que eu falava as notas das músicas, dos tons antes dela fazer. E ela ficava chocada e falava assim, Deus, como que é possível isso? Aí eu falava, esse som tá errado, tia. Porque ela falava fazer uma nota errada. Ela, não, tá certo. Eu falava, não, tá errado. Não combina. Aí ela falou, realmente. E aí ela começou a ver e chamou o padre. Quando o padre foi me ouvir, ele parou. Eu só lembro que ela falou assim, solfeja. Aí era aquela música Além do Arco-Íris. E eu lembro que era dó, sol, sol, lá, fá, sol, lá. E o tempo todo... A voz dele é um instrumento, né? E ele olhava e falava,
meu Deus, que voz. Aí ele olhou pra ela, olhou pra mim e falou assim, chama a mãe dele. Aí eu já falei assim, pronto. Deu tudo errado. Vai falar com minha mãe que eu não sirvo pra isso. Vai mandar eu voltar pra casa. Meu pai vai encher o saco falando que ele tinha razão. Porque na minha cabeça eu estava fazendo algo errado. Sim. Até porque eu era muito pequena e eu era a primeira criança que eles estavam atendendo até então. Então foi novo pra eles e foi novo pra mim também. Aí eles chamaram minha mãe na sala e eu já tava esperando. E eu tenho ansiedade desde sempre. E eu já esperava assim, ó, balançando, roendo as unhas. Aí minha mãe saiu com o olho inchado. Eles ficaram, acho, uns 40 minutos na sala assim. Não sei se foi rápido. Na minha cabeça, quase uns 40 minutos, eles conversando lá dentro. E aí ela saiu chorando. Eu falei, pronto, pegou na minha mão, me levou, não falou nada. E aí, no outro dia, eu perguntei, mãe, o que aconteceu? Aí ela, você vai começar a fazer aula de canto. A gente tem dinheiro? Ela, não. Você ganha uma bolsa pra fazer aula de canto. Precisa. Aí eu falava, mãe, não vai prestar. Não vai prestar. Ela falou assim, vai, Luana, vai prestar. Você não quer cantar? Eu não quero cantar. Eu não quero cantar. Com medo. Porque você tá na frente dos holofotes. Com medo do que iam falar. Teoricamente, então, cantar não era um sonho, de princípio. Nunca foi um sonho principal da minha vida ser um cantor. Muito interessante isso. Nunca foi. Pra mim, eu não tinha vocação. Eu até imaginaria que eu poderia ser ator de novela. Assim, porque eu tinha facilidade de decorar por ler. Mas cantar não era. Aí, quando eu comecei a fazer as aulas de canto, pequenininho, eu era o menor da turma. Eu era o mais novo da turma, mas eu era o que tinha um volume de voz maior. Então, como o padre já sabia, ele ia só me aguçando. Faz isso. Porque era uma forma dele exprimir. Exprimir? Fala. Torcer o que eu tinha. Porque ele sabia que se fosse fora dali, não iam fazer isso. Porque ele já tinha notado. Todo mundo nota. É a mesma coisa. Chama Padre Neri ele. É a mesma coisa quando o professor vê potencial no aluno. Sim. Quer chegar ao máximo daquele potencial, né? Força um pouquinho mais. E ele é esplêndido. Uma pessoa maravilhosa. Agora falando de inspiração profissional, vocal, ele era uma inspiração pra mim. Eu olhava pra ele e falava, como que ele consegue? Então a gente pode falar.